Rangelcast, o podcast que caminha lado a lado com a informação. E a nossa próxima parada é o conhecimento. Olá pessoal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do nosso querido Rangelcast da agência Rangel Comunicação. Meu nome é Christopher Leporte e sou o seu anfitrião em mais um episódio. E esse é um episódio especial porque hoje começa a nossa série de entrevistas com os professores do curso de jornalismo da Unip Rangel. Iniciando também a reta final da fase do último ano, do qual eu participo, né? E hoje eu tenho a honra de ter como convidado especial para abrir a estreia desse nosso laboratório de entrevistas, né? O Laboratório Rangelcast, o professor Márcio Calves. Seja muito bem-vindo, professor. Tudo bem, Christopher? Obrigado a você. Um abraço para você, para todos os nossos ouvintes do Rangelcast. Uma alegria. É um exercício da nossa profissão diária e o microfone é sempre muito importante. Então, estou aqui à disposição, se eu puder colaborar, estou à disposição. Professor, você começou dando aula para nossa turma com o jornal laboratório e você trabalha com jornal. Como foi você dar essa aula para a gente e qual a importância do jornal laboratório para os jornalistas? O jornal laboratório, como o próprio nome diz, Christopher, ele é um laboratório. Eu, sem nenhuma dúvida, afirmo que ele é fundamental na formação do jornalista. Por quê? Porque ele é um laboratório. É o local, é o veículo que possibilita ao estudante se exercitar, fazer seus exercícios de texto, fazer suas primeiras matérias, suas primeiras reportagens. E como ainda é na condição de aluno, e tem um professor, eu ou outro colega, permite a correção, permite o aperfeiçoamento, permite a orientação. Então o laboratório é fundamental. É no laboratório que começa a se forjar os grandes jornalistas. Foi no Jornal Laboratório que praticamente a gente criou o quadro Dicas de Português quando a gente criou a agência Rangel no ano passado. Você deu bastante ênfase à gramática para todos nós alunos. A importância da gramática e do português é muito importante quando a gente é jornalista. E você conseguiu buscar uma coisa que a gente tem dificuldade, que a gente sai da escola, mas ainda querendo ou não temos, e que também ficou muito marcante com o senhor e a gente acabou fazendo esse quadro. Como é para o senhor participar da agência Rangel, dando dicas de português para outras pessoas, além de nós alunos? Olha, aqui você tocou num ponto importante e aí eu quero ressaltar a colaboração de vocês, a participação de vocês. Isso é um trabalho feito por um grupo. Eu, você, o Bruno, a Bia, enfim, outros, os colegas. O português é fundamental e talvez seja o idioma mais difícil de todos. Deve ter mais difícil, mas estou dizendo pelo menos assim, grosso modo. Não a grosso modo, sem o artigo, talvez seja um dos mais difíceis. E a gramática é fundamental para um jornalista. Se você não souber português, você não pode ser jornalista. Você pode ser astronauta, pode ser piloto de avião, sem menosprezar nenhuma profissão. Mas o português é fundamental, porque você escreve e você tem a responsabilidade de passar a informação corretamente, do ponto de vista de conteúdo, e principalmente do ponto de vista gramatical. Você imaginou eu escrever? Por favor, hein? Não confunda. Eu escrever, nós vai? Dói, não dói? O conteúdo vai perder a credibilidade. Completamente. Como é que eu vou acreditar num conteúdo cujo autor, é absurdo o exemplo, mas cujo autor diga nós vai? Pode ser, nós vamos, né? Correto, nós vamos. Então, o português é básico. Por isso que desde que eu entrei na Unip, eu procuro, independentemente da disciplina, e já fiz isso com você vários anos, e você é uma das pessoas que escreve bem, não é elogio fácil não, um reconhecimento, isso é importante, comete erros, como eu cometo, como todos cometem. Então desde que eu entrei, independentemente da disciplina, eu procuro sempre dar um pouquinho de gramática. E vai acrescentando para mim, para vocês, porque eu vou pesquisar, eu não sei tudo, repito, o idioma é complexo, é quase que infinito. Na última aula, você lembra? O verbo proliferar. Lembra disso? Uhum. Falamos sobre o verbo proliferar. Falamos sobre o verbo extorquir, que tem pegadinhas. O proliferar não admite pronome, em hipótese alguma. E eu fiquei feliz em passar isso para vocês. E depois dei na prova. Acho que vocês acertaram. Vou corrigir a prova semana que vem. Mas o verbo proliferar não admite nem pronome, nem artigo. Então, as larvas se proliferam? Não.
as larvas proliferam. Ele é um verbo solitário. Então o português é fundamental, eu gosto muito e cada vez aprendo mais. Professor, você falou sobre credibilidade e você deu uma aula de credibilidade pra gente gigantesca no ano passado e continua dando esse ano, que no caso foi o jornalismo investigativo. A gente no ano passado, com época de eleições, tudo, muitas fake news foram disseminadas e isso acontece desde antes de 2018, né? Já até teve vítimas fatais sobre as fake news e no jornalismo investigativo você trouxe mais ainda a questão da importância de apurar. Como você se sente podendo passar isso num curso de jornalismo, sendo que muitas universidades querem passar esse curso totalmente pro EAD, em vez de manter o presencial, que acho que foi principalmente importante, porque você teve contato no olho com a gente, comparado à época da pandemia. Acho que quando você passou o jornalismo investigativo, a gente conseguiu ficar, então, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. A gente conseguiu desenvolver uma compreensão maior. Como é pra você dar essa aula e a aula sendo uma importância para além da gente? Cristian, sua pergunta é muito feliz e eu gostei de dar jornalismo investigativo. É uma matéria complexa, difícil, mas eu vou me reportar inicialmente a uma palavra que você utilizou no início da sua pergunta: credibilidade. A credibilidade é ampla, irrestrita, fantástica. Ela é a base. Vamos pegar exemplo simples. Você começa a escrever e, por má fé, que não é o seu caso, mas hipoteticamente, você dá uma informação errada. Está lá em cima. Christopher Lefort, seu nome assinando a matéria. Aí eu, leitor, vejo que ou é fake news, ou está mal feita, ou a informação está equivocada. Como é que fica a sua credibilidade? Então o jornalismo e o jornalista, a cada dia, ele vai construindo a sua credibilidade. Como é que se constrói a credibilidade? É você sendo sério, você sendo ético, você sendo honesto e informando corretamente. Na medida em que eu informo corretamente, eu passei uma informação para você, certo? Você acreditou, utilizou ou não, mas foi importante para você. Aí no dia seguinte tivemos outra matéria assinada lá, Márcio Calves, ou Christopher Lefort. Nós falamos corretamente. Esse cara escreve sério, esse cara é sério. Tudo que ele fala é verdade. Eu começo a construir gradativamente a minha credibilidade. Percebe como é que a gente constrói? A gente erra. Qual é o importante nesse momento do erro? É admitir o erro, reconhecer o erro publicamente. Esse é um aspecto. Isso é importante também na credibilidade. Demonstra também humildade. No jornalismo investigativo, já é antigo, toda matéria exige investigação. Você vai fazer um acidente de carro aqui na esquina, exige uma investigação. Quem vem daqui, quem vem dali, quem bateu, quem não bateu, se o cara tem habilitação, você está investigando. Opa, esse que bateu não tem carteira de habilitação. Você está investigando. Então toda matéria exige uma investigação. Algumas mais simples, outras mais profundas. Nós, durante o nosso curso de jornalismo investigativo, é um grande exemplo. E você viu o filme, você gosta muito de cinema, de televisão, eu pedi para vocês verem um filme, Todos os Homens do Presidente, que é o famoso caso Watergate, envolvendo o ex-presidente Richard Nixon. É o maior exemplo de jornalismo investigativo. Quanto tempo demorou? Eles foram dando as informações, passo a passo, gradativamente, porque eles tinham uma fonte boa. Então eles conquistaram a confiança da fonte e os leitores acreditavam que tudo que eles publicavam era verdadeiro. Voltamos ao aspecto da credibilidade. A apuração sem responsabilidade é extremamente grave. E o maior exemplo que a gente tem no Brasil é a escola de base, que nós conversamos isso em classe, nós e você, os nossos colegas, falamos sobre a escola de base. Quem não sabe, uma apuração irresponsável, que crucificou e condenou antes de aprofundar as investigações, e depois tudo não era verdadeiro. Aquilo que se alegava não era verdadeiro. Só que aí você já cometeu, quem sabe, injúria, calúnia, já difamou e já destruiu uma empresa, que era uma empresa da escola de base. Então o jornalismo, como na essência, ele é investigação de manhã, à tarde, à noite, desde a mais simples matéria à mais profunda das matérias. Perfeito? Isso é importantíssimo.
Agora a gente entrou no jornalismo político e econômico. Quando a gente entrou na faculdade, muita gente olhou isso como um bicho de 7 cabeças. A gente de 27 caiu para 12, de 12 foi para 3, hoje em dia somos 7. Um dia já éramos 6, você pegou essa época. E a gente vê... Gostei do éramos 6. A maioria diz, viu? A maioria diz éramos em 6. Não. Pega o livro, pega a novela. Éramos 6. Não me venham com éramos em 6, tá vendo? Tá vendo? Nós discutimos isso, não é isso? Pronto, a gente tá no último ano e agora a gente tem a aula de jornalismo político e econômico. E a gente vai percebendo muitas coisas que a gente não sabia o que era realmente um jornalismo político e econômico. E o que, tinha cada base, o que tinha cada coisa. Eu quero perguntar pra você, porque acho que isso é importante as pessoas que ouvem o podcast saber. O que é o jornalismo político? Bom, na verdade, o jornalismo, entre aspas, político e econômico, existe desde que jornalismo existe no mundo. Sabe-se lá há quantos anos, há quantos séculos. Só que aí houve uma especialização. São duas áreas que exigem uma determinada especialização. Mas vamos primeiro, Christian, falar do contexto mais simples. Política. Eu não sou político. Não, mas você vive num ambiente político. Você vota, você decide, você toma decisões, você toma atitudes, e algumas exigem posicionamento político. O jornalismo político, que é uma especialização do jornalismo na área de política, ele exige que você tenha um conhecimento maior do sistema político nacional. Quando a gente fala do sistema político nacional, a gente fala dos poderes: executivo, legislativo, judiciário. Vocês não têm nenhuma obrigação, que vocês estão aqui para aprender, nenhuma obrigação de conhecer os meandros, as filigranas e os aspectos do jornalismo político, mas principalmente da política. E nós conversamos nesse semestre, nós conversamos sobre isso. Hoje eu tenho certeza que vocês sabem o que faz o executivo, o que faz o legislativo, o que faz o executivo municipal, o executivo estadual, o executivo nacional, o que é uma Constituição, o que é o STF, Supremo Tribunal Federal. E tudo isso você tem que saber. Você vai escrever sobre política. Bom, o Supremo Tribunal Federal é o Poder Judiciário, um dos poderes da República. Mas vira e mexe, as questões políticas vão parar no Judiciário. Todo e qualquer aspecto constitucional, por exemplo, você vai parar no STF, porque o STF é o guardião da Constituição. Então você vai fazer uma matéria sobre uma lei na Câmara dos Deputados. Você vai fazer só a matéria, tal, a lei é isso, dizer não. Será que é constitucional? Você já tem que dizer. Se você não afirmar, pelo menos você tem que fazer uma interpretação, uma reflexão sobre aquilo é ou não constitucional. E você tem que saber que, se não for constitucional, vai para o STF. Então você veja como você precisa conhecer os 3 poderes. Então o jornalismo político é isso. E ele é fascinante, é uma das áreas mais fascinantes do mundo. Porque a política no Brasil e no mundo é que decide. Vamos pegar o Brasil. As grandes decisões são políticas. Qualquer ato do presidente da República é um ato político, da Câmara, na elaboração de uma lei, no STF, ao firmar uma jurisprudência. Então é isso. E eu fico feliz porque eu procurei, espero que vocês tenham assimilado, passar para vocês pelo menos a base do que é a política no Brasil, dos poderes, o que cada um faz. O vereador, lembra? Comissão dos vereadores, o Estado, a Assembleia Legislativa. Então é isso, o jornalismo político é isso. O jornalismo econômico, quer falar agora? Fala agora ou que já quer perguntar alguma coisa? Só uma pergunta. Tem uma que, quando você me ensinou pra gente sobre o legislativo e o executivo, você lembrou que esses 3 poderes, eles têm algumas coisas iguais, que os 3 fazem igualzinhas. E quais são? Porque, realmente, acho que é uma pergunta que vale a pena. Boa, ainda bem que eu sei, viu, amigo? Ainda bem que eu sei. Bom, pelo menos acho que sei. Se sei, digo que sei. Se não sei, digo que não sei. Isso é um programa de televisão, mas isso vale para a vida. Quando você não sabe, pergunte. Tenha humildade de perguntar. Quando você pergunta, você demonstra humildade e vontade de aprender. Então, sua pergunta é pertinente. Nós demos em classe das funções típicas e das atípicas, dos 3 poderes. E para que não haja um poder soberano, e aí seria um poder arbitrário, porque ele é soberano, fosse um monarca, digamos, ele é que manda, o que ele falar é lei. Então, cada poder tem a sua função típica, específica, e tem as atípicas. Vamos dar um exemplo para ajudar você e ajudar o nosso ouvinte do RangelCast. Legislativo. Faz leis. Só faz leis? Não. Ele administra.
Eu acho que no Congresso Nacional tem mais de 5 funcionários. Isso é uma ação administrativa. Ele tem que administrar. Ele tem que administrar aquele pessoal. Processo administrativo, demissão, investigação. Então ele também exerce uma função atípica. Então o legislativo não faz só lei. Ele também exerce uma função administrativa. E exerce também a função de julgador. O julgamento é do Poder Judiciário? Não. Quem é que julga, ou quem é que julgou, por exemplo, Fernando Collor de Mello, ex-presidente, que foi cassado? Quem julgou, por exemplo, Dilma Rousseff? A Câmara autorizou e o Senado julgou sob a presidência do ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. Então eu mostrei para você que o legislativo, a função específica, é legislar, mas ele administra e também julga. Vamos para o executivo. Só executa, só administra? Não. Ele também faz leis. MP, medida provisória, decreto-lei, ele está legislando. Quantos funcionários no país tem o executivo? Principalmente nas suas autarquias estatais. Então ele também administra esse pessoal todo. Então o executivo administra e ao mesmo tempo ele também julga. Funcionário preso ou descoberto por corrupção, ele vai ser julgado do ponto de vista administrativo, porque ele é concursado. E depois, se for o caso, ele vai para o judiciário. Então eu falei do legislativo, do executivo, vou falar do judiciário. O judiciário só julga? Não. Ele faz mais alguma coisa. Quem é que faz o regimento interno dele? O regimento interno do Supremo Tribunal Federal é uma lei. É uma norma jurídica. Então ele também faz lei, as leis internas. Quantos funcionários tem o STF? Sei lá, 1.000, 2.000, não sei, hipoteticamente. Ele também administra esses funcionários. Faz concurso, admite, demite, julga eventuais irregularidades. Então o STF também administra e também faz a sua lei interna, além da sua função típica, que é julgar, no caso do STF, principalmente as questões constitucionais. Deu para entender? Professor, quando você, ainda numa questão mais íntima do senhor, quando você teve que você era um jornalista e foi para faculdade, o que você tinha em mente sobre qual era a editoria que você mais gostava? Minha história é curiosa, até eu me surpreendo. Eu comecei fazendo medicina, vestibular para medicina. Na época era a moda, ser médico, medicina, e é uma profissão fantástica, de extrema responsabilidade. No meio do vestibular, falei, o que eu estou fazendo aqui? Fui embora. Aí eu fui fazer administração de empresa, prestei vestibular, entrei, fiquei 8 meses. O que eu estou fazendo aqui? Não é minha área. Aí eu fui fazer comunicação. Primeiro ano básico, segundo ano básico, no terceiro você fazia opção. Jornalismo, publicidade, relações públicas. Optei pelo jornalismo. Sabe o que me fascinou, o que realmente me despertou para o jornalismo? Volto à sua primeira pergunta, o Jornal Laboratório. Eu comecei a escrever. Que legal fazer isso. Tinha uma agência e tinha um jornal mensal. Uma agência você fazia quase a cada 3 dias, você elaborava lá, fazia lá um boletim. E ali eu me realizei. Eu falei, meu Deus, que profissão fantástica. E tinha estúdio de rádio, como esse. Comecei a fazer treinamento de rádio. Adorei. Então foi aí que eu comecei. Foi aí que eu me achei para a vida. E é uma carreira fantástica. Você que faz jornalismo, acredite, é uma carreira fantástica. Desde que você seja ético, seja honesto e tenha paixão e dedicação. Não se faz jornalismo sem paixão, sem dedicação e sem competência. Não pode ser o nós vai. Se for o nós vai, você acredita numa matéria que o cara fala nós vai? Não dá para acreditar, né? Então, olha, é apaixonante. Então você tem que ter dedicação, tem que ter paixão. Tem que ter paixão e comprometimento, além de ética e honestidade. É assim, uma carreira fantástica. Ela lhe dá oportunidade de grandes momentos. Minha carreira como jornalista me deu grandes oportunidades, grandes. Você fez uma pergunta sobre a área principal, eu sempre gostei de esporte, mas comecei fazendo política. Eu fazia política. Anos depois, 3, 4 anos que eu estava na tribuna, aí eu fui fazer esporte. Fantástico. O esporte é fantástico. Conheci praticamente o mundo por meio do esporte. Cobria sempre o Santos Futebol Clube e viajei para tudo quanto é lado, sem nenhuma petulância, sem nenhuma arrogância. Em função da minha profissão,
e da área que eu cobria. Como também fazendo política, fui cobrir posse de presidente da República. Fantástica também, cada um na sua área. Não tem coisa melhor, mais fascinante do que cobrir uma posse de presidente da República. Então é o poder ali. Professor, você chegou a comentar a Copa do Mundo, né, de 2014 na tribuna, né? Como foi para você, Nevelto, passar essa experiência para os telespectadores sobre futebol? Porque você é um fanático apaixonado por futebol, não é? Gosto muito, mas não só do futebol. Gosto de futebol, gosto do tênis, não gostava do basquete. Adoro o basquete hoje, pelo nível, pela qualidade, principalmente da NBA. O que eles fazem na NBA é brincadeira. É coisa que Deus duvida. É coisa que Deus duvida, meu amigo. O tênis, basquete, o vôlei, principalmente pela grande fase do Brasil nos últimos anos. Então foram esportes que sempre despertaram. A experiência na Copa de 14, pela TV Tribuna, foi fantástica. A gente acompanhando tudo, podendo falar ao vivo. Qual é o segredo de você falar numa emissora de TV, numa emissora de rádio, e conquistar o ouvinte ou o telespectador? É você falar aquilo que você sente. Você pode estar errado, mas é a sua opinião. É a opinião. Não fique não fique em cima do muro. Ou sim, jogou bem ou não jogou bem. Então você tem que ser sincero. Todo mundo concorda com você? Não. Quando eu estou fazia uma transmissão de TV, eu recebi a mensagem dizendo que ele é o melhor comentarista do mundo. Em 2 minutos eu recebi a outra dizendo que eu era o pior do mundo, que eu não entendia nada. Eu agradecia, muito obrigado. O importante é que você ouviu e está me acompanhando. E você respeitar a minha opinião. Então foi fascinante e é fascinante. Por isso que eu digo que a comunicação, Christopher, já dissemos isso em classe, é a arma do século XXI. Quem não se comunica, dizia o velho guerreiro, qual era o lema? Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. Olha há quantos anos ele disse isso. Há quantos anos ele disse isso. Foi um dos grandes homens da televisão brasileira e da história da televisão brasileira. Respondi sua pergunta? Professor, muito obrigado. Acabou? Sério. Sim. Eu falei que seria rápido. Agora que eu estava esquentando, aquecendo os motores, pô. Tem alguma pergunta aí que eu não tenha feito isso? Não. Suas perguntas foram boas, pertinentes, acho que estão no contexto do nosso curso de jornalismo. E eu fiquei muito feliz de participar, como participo junto com vocês, alunos das nossas dicas de português, não é isso? E gostei muito de participar. Agora vai aqui o questionamento meu pra você. Agora vamos inverter o papel. Vamos pegar agora ele? Vai pro ar, hein? Se tirar é censura, hein? Olha a liberdade de expressão. O TCC tá pronto ou não? Eu tô fazendo as entrevistas. Ainda tô fazendo as entrevistas, mas já tem umas 7, 8 encaminhadas. Ainda faltam 2. Qual é o tema? A falta de jornalistas negros na Baixada Santista. Então tá bom, legal, um tema interessante, principalmente no momento atual, não é só na Baixada, é em todo lugar. Eu acho que todos são iguais, então somos todos iguais, não somos, até na Constituição. Então tem que ter oportunidade para todo mundo. Mas a oportunidade aparece àqueles que buscam, àqueles que lutam por ela, àqueles que se dedicam. Nunca, e aí não é para você, de uma maneira geral, nunca espere sentado. Nada vem de graça. Ou você vai atrás, ou você corre, ou você se prepara, ou você não chega a lugar absolutamente nenhum. Um exemplo raro, eu estudava inglês e eu entrava na escola de inglês, tinha sempre uma mocinha lá. O senhor na tribuna, quando é que você vai me dar uma oportunidade lá? Eu falei, eu não tenho vaga. Olha, eu tinha 2 vezes por semana a aula, eu ia, professor tem vaga? Não. Professor tem vaga? Não. Professor tem vaga? Não. Professor tem vaga? Tem. Tinha. Por quê? Ela não desistiu. Ela insistiu. Mostrou o quê? Que é repórter. Ela queria, lutou por ela. Então ela perguntava todo dia. Sabia que em tese estava até me aborrecendo. Estou querendo demonstrar o interesse dela. O interesse dela, assim que tem que ser. Não tem emprego hoje ali? Volta daqui 3 dias. Já tem alguma vaga aí? Não? Rádio. Quantos locutores de nome começaram como rádio escuta? Começaram fazendo uma função qualquer na rádio. Aí faltou o João. Pega lá, o Christopher, com ele aqui. O Christopher vai fazer aqui um plantão esportivo. Só dar as informações. E ali começou a carreira. Porque você estava lá, estava no lugar certo, na hora certa. Entra no veículo, que é a grande batalha. Depois você vai crescendo naturalmente. Desde que você siga aqueles princípios e valores
que eu comentei com você aqui, agora, e na classe por várias vezes. Um abraço, obrigado pela oportunidade, acabei me entusiasmando, espero ter colaborado com o nosso RangelCast. Ai, que nome bonito. Pessoal, e assim eu encerro mais um episódio do nosso RangelCast, que teve a apresentação e a produção minha, Christopher Leforte, orientação da professora de rádio e jornalismo Wanda Schumann e a supervisão da coordenadora do curso de jornalismo e professora Andressa Luiz Irão. Lembrando para vocês aí de casa que semana que vem tem mais entrevistas aqui no nosso laboratório do RangelCast. Especial último ano do jornalismo 2023. Desejo a vocês que vocês fiquem na paz e até uma próxima. Tchau, tchau, gente.